Olá, eu estou aqui mais uma vez para falar de mangá lixo, até porque isso é a única coisa que me entretém nesse mundo. Eu sou um grande fã de Block, né? Nunca escondi isso de ninguém. Obviamente eu não acho que ele é perfeito, mas é algo super divertido que você consegue pegar para ler e perder um dia inteiro desfrutando das partidas épicas, dos gols fodas e da estética que a obra possui. Além do, claro, sua história empolgante. A pessoa que faz a história de Block é o Kaneshiro, que pode-se dizer que é conhecido por alguns mangás já, como Kami-sama no Yutori, que eu acho que ele é mais conhecido pelo filme, adaptado em live action, que é um filme bem interessante, diga-se de passagem. E Jagan, que tem também uma certa fama. Agora, quando eu vi que ele tinha pensado em uma história sobre um harém de garotas bolas, eu imaginei que seria horrível. E bom, eu tava errado. É pior do que eu pensei. Super Ball Girls conta a história sobre um garoto chamado Ichiyoshi, que em uma noite ele acaba conseguindo uma bola, sim, aquelas que quica bastante, engraçadinha, sabe? Aquelas que você brincava na sua Nossa, tô infância. lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mas, de repente, a bola se transforma em uma garota com aparência adulta, nomeado pelo Ichiyoshi de Elisa, mas que mentalmente não passa de um bebê. Ele então, basicamente, é uma criança que tem um corpo de adulto, ele já é meio que avançado. Ela tem uma alta capacidade de aprendizagem, ou seja, ela consegue se tornar mais velha, amadurecer mentalmente mais rápido, e também ela tem uma característica de que ela consegue se multiplicar através de beijos. Então ela é meio que beijo nosso protagonista, assim ela gera novas 3 super bolas. A Altoon, a Elisa e a Sherry. Então, os primeiros capítulos, eles são tipo normais, assim, um harém de um cara que cuida de 4 garotas que ficam se jogando em cima dele, porque sim, porque ele é meio que o pai delas. Elas são fortes, elas são sobre-humanas e elas possuem vontade de reproduzir naturalmente, assim, é meio que da essência da natureza delas. Mas, mesmo que elas queiram reproduzir, elas meio que se sentem muito apegadas ao Ichiyoshi, ele é realmente como se fosse um pai pra elas, então elas acabam obedecendo as regras dele, e o mangá meio que é sobre isso, no início. Parece uma história bem inofensiva, só sobre um romance aleatório. Esse vídeo não é um resumo da obra, então se você quiser saber mais, você vai ter que ler o mangá, apesar de eu não recomendar isso. Por isso, eu vou destacar só as piores partes, as partes mais bizarras e esquisitas que essa história do Kaneshiro conseguiu nos proporcionar. Porque, cara, eu fiquei impressionado, assim, cada capítulo que passava eu ficava mais propenso ao suicídio. Por exemplo, logo nos primeiros capítulos, uma das garotas, ela acaba não conseguindo aguentar a regra de não reproduzir, e como o Ichiyoshi também não queria reproduzir com ela acaba gerando 3 novas bolas, 3 novas super bolas. Uma ela mata, a outra ela acaba tendo piedade e a terceira ela acaba fugindo. Essa que fugiu, ela acaba gerando mais 3 super bolas, e essas são consideradas bolas do mal, gerando assim a guerra das bolas do bem versus as bolas malignas. Uau, cara, chegou. Porém, fica pior, não é como se essa história fosse ofensiva, ela é só ruim, assim, ela é simples. E o It é uma boa característica do desenhista, que é o mesmo de Prison School, que é aquele mangazinho lá da... Você tá ligado, pô. Se você não gosta, não leia, mas também não quer dizer que isso faça a obra ser ruim só por ter esse elemento. Então, assim, não é algo que tava me incomodando. Só que calma, depois disso que entra a sequência de bizarrices inventadas pelo Kaneshiro pra pôr na obra dele. NTR, entra a heroína e um agente do governo. O que caralhos ele era, não lembro direito agora. E imagina, você acompanha o Ichiyoshi desde o início e ele tem a maior afeição pela Elise. Todos os capítulos ele demonstra isso pra você ser obrigado a ver ela se reproduzir com uma Ramanjo Ed cringe que você acabou de conhecer. E sinceramente foda. A história desse cara, ele é meio que uma ofensa, porque o Kaneshiro deveria repensar se o que ele tava escrevendo era realmente um backstory ou só um monte de lixo. Eu não vou dar o luxo de explicar algo aprofundado aqui, porque também, sinceramente, o personagem dele é uma bosta e não compensa. Mas sabe que esse cara é basicamente um alfa mogador no mundo. Ele consegue tudo que ele quer. Então, tipo, ele pega todo mundo, todos que ele quer. E história boa, hein, mano? Que saudade quando eu tava lendo a história do Kaiser. Então, completando o mix, né, de NTR, It, só faltava ele, o Gold, o gender swap, né? O famoso troca de gênero. Por si só, não tem nada de errado. Mas o Kaneshiro fez a heroína principal morrer. Sim, a Elisa, que a gente mais gostava. E o protagonista também, não entendo porque ele morre. Só que de alguma forma o Ichiyoshi se funde com a Elisa. Ele pega o corpo dela, então o Ichiyoshi é uma mulher agora. E aí essa parte é meio bizarra. E eu não vou dissertar sobre isso, eu não vou falar sobre como isso aconteceu, eu me recuso a mexer. Claramente dá pra ver que o nível da obra é baixo, sim, e não é por abordar temas sensíveis que a história seja ruim, isso é bem óbvio, e sim porque é muito mal escrito, os personagens não tem norte, eles parecem que é mais um teste de maluquice que o Kaneshiro tá escrevendo, que é realmente um mangá com personagens que têm personalidades e uma índole. E é meio que como se ele mudasse a personalidade dos personagens a todo momento, como se eles não tivessem constância nenhuma. A prova disso é o que se segue nos próximos capítulos, que meu amigo foi bizarro, ok? Vocês lembram do maninho do governo que obrigou a Elisa a beijar ele? Então, o nome dele é Satsuki, como eu havia dito, a lore dele é que ele tem tudo. Outra informação importante é que o Ichiyoshi virou uma super bola também, então ele adquiriu poderes sobrenaturais. Mas por algum motivo que eu realmente já esqueci e me recuso a ir atrás, ele não matou o Satsuki, e eu realmente não lembro porquê. E sim, saiu em encontro com ele, porque ele pediu. Já que o Ichiyoshi é um frouxa, que ele era meio betinha na vida passada dele, né? E o Satsuki, por sempre ter tudo na vida, tá em choque porque ele não tem o amor do Ichiyoshi, né? Já que o Ichiyoshi meio que odeia ele, apesar de não ter matado, repito, não lembro porquê. Então ele
agora tá apaixonado no Ichiyoshi fêmea. E eu realmente não sei se o Ichiyoshi agora é mulher, se eles consideram homens. Isso é o caralho, eu tô foda-se. Que tá descobrindo seu corpo e... Bom, é isso aí. Enfim, entre outras viagens com a Super Bowl virarem super heroínas, elas meio que dão uma de heroínas da Marvel. O Ichiyoshi querer fazer atos lascívios com a Sherry, que era aquela idiota que quebrou a regra e gerou as 3 novas bolas, né, do início. Ou seja, antes ele não queria, reproduziu ela, agora ele quer, sinceramente foda-se. E ela tinha meio que separado do grupo principal, então agora eles estão se reencontrando e o Ichiyoshi indo atrás dela. E ela percebendo que não tem homem no mundo que preste, ela só quer o Ichiyoshi mesmo. E aí, acabou no último capítulo, o capítulo 59, né, que é o mais recente, durante que eu tô gravando esse vídeo. E elas duas, né, ou ele e ela, não sei, se reencontraram e decidiram que vão se amar pra sempre, vamos dizer assim. E aí, no meio de uma luta catastrófica, assim, do Megazord versus as outras Super Bowl Girls, eles acabam fazendo no meio do ar, né? Então, assim, o Kaneshiro é realmente uma mente rara. Ele é complexo e eu acho que ele devia ser mandado pra estudo, mano. Porque o cara é insano na escrita. O cara, não sei como é que ele tava, né? Na hora que ele tava escrevendo isso. Mas eu acho que ele não tava bem, não. O mangá tá pra acabar, né? Que nem eu falei. Eu tô gravando esse vídeo aqui no capítulo 59. E falta só um capítulo no momento que eu tô fazendo esse roteiro. E agora eu vou esperar o último capítulo lançar pra eu poder opinar sobre o final desse mangá lixo. Que eu não recomendo que você nunca lê essa bosta. Basicamente, o capítulo final saiu. E ele, sinceramente, foi mais merda do que eu esperava. Meio que o Ichiyoshi, ele virou uma bola, mas dessa vez ele não é tipo uma super bola, não, ele é só uma bolinha mesmo, que ela não consegue se transformar em mulher, né? Ou seja, ela é só uma bolinha que quica. E que faz as outras garotas sentirem saudades, elas ficam naquela de, nossa, que saudades dele, ele era legal, e pá, pá, pá. E com todos os personagens esquisitos, o agente do governo, o amigo lá esquisitão, lutando pra ter o amor dele. Todos eles querem pegar a bola, tentar atacar a bola no chão e ver se ele se transforma na mulher e decide ficar com a pessoa por algum motivo. Ou seja, ele é querido por todos, mas ele tá meio que no estado inativo, vamos dizer assim. Até que a Sherry decide jogar ele pro espaço, que, sei lá, no espaço não tem como quicar de volta, né? Então ele só vai se perder pra sempre. E aí ela meio que diz que, no dia que você quiser voltar, nos encontrar, então você vem. Aonde ele, por algum motivo, ele começa a se transformar e virar uma garota novamente. Só que ele tá meio que no meio do espaço, aí ele vai devagando assim, e aí ele chega pros aliens, mano. Ou seja, virou uma história de aliens, meio que assim. Aí tem até um alien betinha lá, que lembra o Ichiyoshi do primeiro capítulo, que agora ele tem a sua própria Super Bowl Girl. O mangá terminou já aos 60 capítulos e agora só é de esperar pra ver se o Kaneshiro vai se enfiar em outro projeto esquisito, né? Com algum outro desenhista que seja aleatóriozão. E ou se ele vai focar no Blue Lock, né? A partir de agora, já que é um arco importante aí da Liga Egoísta. O que eu realmente espero é que isso aconteça. Porque Deus me livre ter que ler mais alguma obra no mesmo nível disso aqui, cara. Isso aqui foi tortura level 2. Enfim, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, por favor, e dar um like. E é meio que isso. Não leia esse mangá, principalmente vocês fãs de Blue Lock.